que os pais não sejam de primeira viagem, as dúvidas em relação à saúde do filho são inevitáveis. Por serem pequenos, os dependentes, claro, os pais precisam descobrir se há algo de errado com a criança. Sentidos como visão e audição acabam sendo alvo de constantes questionamentos. Será que o bebê está enxergando bem? Será que a audição está boa? Como saber se a criança tem algum problema de vista ou então no ouvido? Para falar sobre isso, eu já estou aqui novamente com o Dr. Mário Celso Schmidt, que é pediatra. Sempre muito bom recebê-lo aqui no programa. Obrigado, obrigada. Boa tarde. A gente intitulou ele como Doutor Tudo. Ele é muito querido, ele sempre manda tudo pra gente, a pauta sempre fica muito esmiuçada. Obrigada, tá? É sempre bacana. É um prazer. Doutor Mário Celso, como saber se a visão do bebê está correta e se a audição também? A mãe consegue perceber isso? Não, Suzana, a mãe não consegue. O bebê, ele nasce com uma visão muito primitiva, eu diria. Ele não vê cor quando ele nasce. Ele não tem visão de profundidade e ele enxerga de muito pertinho. Então, o olho dele não está pronto ainda. Por que o olho não está pronto? Porque no útero não tem luz. Para desenvolver o olho precisa de luz. E o olho do nenê fica pronto, igual ao do adulto, por volta dos 5 anos. 5 anos? Se a gente considerar que até os 5 anos a criança tem uma coisa chamada hipermetropia fisiológica, quer dizer, é um defeitozinho que é normal da criança. Então, quer dizer, até os 5 anos o olho está se formando. É ilusão achar que o olho dele é igual ao nosso. Não está igual ao nosso ainda. Né? Quando é que ele começa a enxergar cores? A partir do 3º, 4º mês de vida, ele já tem capacidade de enxergar o azul, que é o primeiro espectro de cores. E a partir daí o olho vai se desenvolvendo ao longo do tempo. E a audição? A audição já nasce pronta. Ah, é? Sim, porque no útero tinha barulho. Barulho do intestino da mãe, barulho do coração da mãe que bate, da voz da mãe, barulhos do exterior que penetram a cavidade uterina, barulho da voz do pai, se ele fala pertinho da barriga da mãe com o seu neném. Então, escuta ouvido, mesmo? Escuta. Quando fala com a Escuta. criança, a partir de quantos meses da gestação consegue escutar? Depois que o ouvido está pronto, completamente formada a parte anatômica dele. E isso seria mais ou menos que... Não sei te dizer assim de cabeça Mas agora, não finalzinho sei. da gestação, com certeza já Ele escuta. nasce enxergando, escutando, sem dúvida que sim. Que bonitinho. Bom saber disso, né? Para as mamães aí que estão nos acompanhando também. Agora, como saber, doutor, se existe algum problema na visão ou então na audição do pequeno? Pois é. Quando o nenezinho nasce, já na maternidade é feito o chamado teste do olhinho. Com uma lanterna. Olha só, ele trouxe, chama te mostrar. Oftalmoscópio, é um aparelhinho simples, mas que fornece uma luz especial. E através de uma lente, eu consigo olhar a retina do neném. Se eu consigo olhar a retina do neném, é este aparelho. Se eu consigo olhar a retina do neném, significa que nada impede a luz de chegar na retina. E o que impede a luz de chegar na retina, que é grave já nos primeiros meses de vida? O glaucoma não, mas a catarata congênita e o retinoblastoma, que é um tipo de câncer que acomete os recém-nascidos e tem uma evolução um pouco complexa, se não diagnosticado precocemente. Ok, e aí diagnosticado esse problema, se a criança tiver algum problema? Bom, aí a gente precisa do auxílio do oftalmologista e alguns serviços especializados nesses problemas do recém-nascido, e a gente encaminha o neném e ele tem um tratamento precoce dessas patologias. Isso e daí ele já faz cirurgia em meses de vida? Às vezes sim, outras vezes não. Às vezes com relação à audição? Pois é, na audição tem agora o teste da orelhinha, que diferentemente do teste do olhinho, não precisa ser feito já na maternidade. O teste da orelhinha pode ser feito até o 6º mês de vida, quer dizer, até o 6º mês de vida eu preciso saber se o meu neném tem capacidade de escutar bem. Porque se ele não tiver, eu preciso começar a estimulá-lo de maneira precoce. Isso tem que partir do 6º mês. Quem faz o teste da orelhinha é a fonoaudióloga. Nos consultórios dela, às vezes no hospital mesmo já faz, com um aparelho especial que mede o potencial evocado, chama, o funcionamento da cóclea, que é a parte bem interna do ouvido. Se a cóclea funciona, o nenê tem capacidade de ouvir. Se a cóclea não funciona... Que já nasce, né? Isso, ele não está ouvindo direito, e daí qual é o problema? O otorrino tem que ajudar, o otorrinolaringologista tem que ajudar nessa avaliação. O teste da orelhinha, como o teste do olhinho, é um screening que a gente chama. É uma medida primeira
de separar. Aqui tem problema, aqui não tem problema. E isso é logo na maternidade? O teste do olhinho, sim, porque é feito pelo pediatra, e o pediatra que vê o nenê quando nasce. Já na hora. E o teste da orelhinha é feito pela fono. Então, às vezes, a fono não pode vir, às vezes o convênio não admite que o exame seja feito na maternidade, mas a gente não vai questionar isso, porque esse teste pode ser feito até o 6º mês. Então, tem tempo de sobra para fazer isso depois. Assim, pessoal, a gente colocou que as pessoas podiam mandar seu e-mail, né? Se você aí de casa ainda tem alguma dúvida, quiser mandar um e-mail pra gente, pode mandar pra gente com a sua dúvida, então, para ver mais, bnu@riquesc.com.br. Recebemos várias dúvidas aqui, que daqui a pouquinho eu já vou sancionar aqui juntamente com o Dr. Mário Celso. Só antes, o fato de um bebê nascer prematuro pode afetar a visão ou então a audição dele, pode. até pela incubadora? Pela incubadora, pelo barulho da incubadora. O barulho faz mal, o som alto faz mal para o ouvido de todo mundo, até para o ouvido do neném. O oxigênio, que às vezes a gente tem que usar, e às vezes precisa usar, senão o nenê não sobrevive, pode lesar a retina do nenê e causar uma doença chamada retinopatia da prematuridade. Causada pelo oxigênio, pela prematuridade e por outras condições apropriadas do prematuro. E aí tem como reverter? Tem como reverter. Se diagnosticado precocemente, tem como reverter. Como o pai e a mãe podem estimular a visão e a audição? E o que seria errado do pai e mãe fazerem com seus pequenos nesses sentidos, né? Que eu falo visão e audição. A visão é estimulada com a luz, né? Então, o nenê, ele tem que estar presente, pelo menos durante o dia, lógico, na luz. Luz do sol, luz do dia, luz artificial, brinquedos coloridos. Isso é uma forma de estimular a visão do nenê. E ele vai identificando. A primeira cor que ele vê é o azul. Se você botar brinquedo azul e vermelho, num momento, ele vai preferir sempre o azul. Porque ele vê primeiro o azul. O azul. O vermelho não chama atenção. O fato de botar aqueles móveis em cima de berço ajuda bastante? Ajuda, isso é estímulo positivo, bem legal. Deve ser feito sim. E o fato da mãe conversar sempre quando o bebê está mamando, ou mesmo quando ele está prestes a dormir, conversar pertinho do bebê, isso também estimula? Já com ele dentro do útero, sim. A gente faz quando o neném nasce, Suzão, né? É bem legal isso. O neném, quando nasce, chora, a gente vai examinar ele num berço especial lá, quente, aquecido, para ver se ele está tudo bem formado, tudo direitinho, se tudo funciona, ele chora. A gente pega ele e leva para a mãe, põe bem pertinho da mãe e ele fica bem quietinho. A mãe fala com ele, ele fica bem quietinho. Então, ele já chegou num ambiente em que ele identifica, ele percebe que aquele ambiente é familiar. Então, ele fica tranquilo. É bem legal. Olha só, que fofo, que interessante isso. E o som muito alto, pode prejudicar? Sim, lesa o nervo auditivo de qualquer um de nós, desde os nenéns pequenininhos, desde os recém-nascidos. Sim, o som alto é prejudicial. Bom, eu trouxe aqui algumas dúvidas que a gente recebeu, porque conforme eu falei ali antes, durante a chamada, eu já direto coloquei sobre que se alguém tivesse alguma dúvida, mandar um e-mail pra gente. Recebemos várias dúvidas. Assim, a primeira é da Larissa, Dr. Mário Celso. Ela pergunta como deve ser feita a limpeza dos olhos e da orelha dos ouvidos do bebê. O olho é uma parte muito sensível, nada deve contaminar o olho, até porque, assim, qualquer coisinha que chega próximo do olho, o olho fecha, é um reflexo de proteção. Mas, às vezes, o olho tem secreção, a ramelinha, a mãe chama ramelinha, né? Como tira isso? Com água fervida, água filtrada, nada de especial, não tem nenhum remédio para pôr lá. E não tem que lavar o olho. Tem que limpar o olho com água, algodão e água, pronto. Se eu posso dar um macete, é isso aí. Perfeito. Na orelha, existe o cotonete, que pode limpar a orelha, os cantinhos da orelha, mas nunca o interior do ouvido, porque no conduto auditivo nem cabe o cotonete. Então, a cera sempre é a proteção do ouvido, cera, em tese, é bom. Limpa-se a cera que está por fora do ouvido, nunca lá dentro do ouvido. Lá isso até, inclusive, para nós humanos, os adultos. Sim, sem dúvida, sim. É verdade. Muito bem. Uma dúvida aqui da Ana Paula. Ela fala o seguinte: meu filho tem 2 anos e meio e é levemente estrábico. Me falaram que o estrabismo é normal e tende a reduzir com o tempo. Isso é verdade? Sim, mas não com 2 anos e meio. Com 2 anos e meio já tem que ser visto. E existe o falso estrabismo, é o nenê que tem o nariz muito largo, então o olho parece que está muito juntinho. O estrabismo é quando o olho fica juntinho ou fica afastado, muito afastado um do outro, né? Menina do olho, eu tô falando aqui, né? O falso estrabismo, então, é falso estrabismo, não é problema. E o estrabismo verdadeiro, momentâneo, quando a criança vai fixar e fica estrábica, mas depois ela fica normal, isso é normal.
Mas com 2 aninhos, como é o caso desse nenê, não, já não é mais normal. Aí tem que já procurar um profissional, né? Oftalmologista para arrumar. Outra pergunta, até que nível de barulho crianças podem ser expostas? Festas, por exemplo, onde há muita música, é algo prejudicial? A gente até meio que já falou, né? Mas a criança tem um comportamento muito interessante, né? Se ela não gosta, ela mostra que não gosta, né? Se doeu, ela mostra que doeu. Se o som é muito alto, dói. E ela sai daquele ambiente, ou ela chora, ou ela põe a mãozinha no ouvido. Ela não... ela vai... Então ela sinaliza, é muito fácil de saber se está prejudicando ou não está. Perfeito. Agora a dúvida é da Daisy, que mandou um e-mail pra gente. O volume que os adultos ouvem a TV ou música é alto demais para os bebês? Bom, sim. A gente colocou isso agora, né? Outra dúvida dela, ela colocou duas dúvidas no mesmo e-mail. Um bebê que gosta de ficar bastante tempo concentrado na televisão, provavelmente por se sentir atraído pelas cores, pode ter a visão prejudicada com o passar do tempo? Não. Não. Isso não tem nada a ver? Necessariamente não, até porque o olho vai se formando à medida que ele é estimulado. Eu acabei de falar. Com luz, com cores, etc. É evidente que a criança não deve permanecer muito tempo na frente da televisão, né? Ela deve ter outros modos de brincar fora da televisão. Deve ser estimulada para isso. Mas não que a luz da televisão ou a televisão em si vai causar problema visual, isso não. Tá, e a dúvida, outra que a gente tem é do Alexandre. A partir de que idade uma criança pode usar óculos? Interessante essa dúvida. A qualquer momento, desde que se diagnostique a doença que necessite usar óculos. Aí a gente precisa do auxílio do oftalmologista. É outro ponto muito interessante. Quando você leva a criança no oftalmologista e a criança não quer usar óculos. Provavelmente, me perdoem os meus colegas médicos oftalmologistas, provavelmente o diagnóstico está equivocado. Porque quando a criança se sente bem com óculos, quer dizer, ela melhorou a sua capacidade visual. Ela vai querer óculos? Ela deixa o óculos o tempo todo. É uma coisa bem interessante. Olha só que interessante, gente. Doutor Mário Celso, para a gente finalizar esse assunto, o que você daria de recado para as mães, pais aí? Conforme eu já falei até no início, não são nem de primeira viagem necessariamente, até pais que tenham o seu segundo, terceiro filho, enfim. Quais seriam as dicas para eles saberem se a saúde dos seus filhos, dos olhos e dos ouvidos está boa? E do resto, tudo. Consultar o pediatra, exatamente. O médico da criança é o pediatra. É ele que determina, ou que pode determinar em qual especialista ir, em qual momento ir. Então, o meu nenê está doente e eu preciso levar no meu pediatra. Qual o pediatra? O pediatra de confiança. Aquele que é de fácil acesso, aquele que tem disponibilidade de tempo, aquele que se relaciona bem com a família, né? As pessoas se relacionam bem com umas, não com outras. Existe um monte de pediatra. Eu tenho brincado que em Blumenau tem pediatra em cada esquina. Então não falta pediatra, bons pediatras que podem acompanhando a criança no seu desenvolvimento, e isso é que é importante, acompanhar o desenvolvimento, o crescimento, o ganho de peso, a prevenção das doenças que lá na fase adulta vão aparecer e que poderiam ser prevenidas na infância, tipo hipertensão, obesidade, o próprio diabetes, enfim, isso tudo é do manejo ou da competência do pediatra. Então, a criança vai em pediatra o tempo todo. Antes de 1 ano, todo mês. Depois de 1 ano, a cada 3, a cada 6 meses, dependendo da criança. Perfeito. Como sempre, muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa. Não ver mais, tá?